Oi, começa agora o Check-in. No programa de hoje nós vamos falar sobre a Inglaterra, a importância histórica do país e a pesquisa científica que acontece lá. Aqui no estúdio, a Maria Gabriela e o Lucas, que já passaram um tempo na Inglaterra. Não saia daí! Willkommen in meinem Land. Bienvenido a mi país. Welcome to my country. Bem-vindo ao meu país. Agora você conhece algumas curiosidades sobre o país da rainha. A Inglaterra é a maior nação do Reino Unido, com 53 milhões de habitantes. Sua capital é Londres. A rainha é Elizabeth II, que pertence à Casa Real de Windsor. Ela é a monarca que está reinando por mais tempo a nação. Mas quem lidera o país é o primeiro-ministro David Cameron. Na Inglaterra, o volante fica do lado direito. O povo inglês é o que mais consome já no mundo. São 874 milhões de xícaras por ano. Um dos pratos típicos ingleses é o fish and chips, um peixe frito envolvido em pome acompanhado por batatas fritas. Ela é a nação de William Shakespeare, Charles Chaplin, Elizabeth Taylor, dos cientistas Charles Darwin e Stephen Hawking, da escritora Agatha Christie e do comediante Rowan Atkinson, o Mr. Bean. E todos esses músicos que não precisamos citar os nomes. É muita gente. Ah, e também da banda mais famosa de todos os tempos, os Beatles. A gente sempre começa o programa perguntando o porquê desse país. Então, vocês foram quando para a Inglaterra e por que esse destino? Em 2014, em janeiro, pelo Ciências Sem Fronteiras. Por que do destino? Londres, a Inglaterra de modo geral, sempre foi um país que sempre me chamou muita atenção. Eu sempre gostei muito de estudar a respeito dela, do país. E quando eu comecei a estudar línguas também, especialmente, fiz um curso técnico de tradução e interpretação, onde nós estudávamos literatura e cultura. Então eu passei por autores ingleses, estudando a língua também, isso ficou algo muito querido para mim, uma proximidade muito grande e despertou uma curiosidade também. Eu ficava desde muito pequena querendo conhecer e tal, e depois quando eu comecei a estudar a língua isso aumentou. E aí na faculdade eu sabia que tinha um programa chamado Ciências Sem Fronteiras, mas não estava muito por dentro do que era. Aí a Fevale sempre mandava e-mails, né, ao setor de intercâmbio. E aí, um belo dia, apareceu um e-mail assim, abertos editais entre os países Inglaterra, Londres. E foi muito em cima para mim. Eu sempre vejo que a maioria das pessoas prepara muito, antes, assim, já estava com planejamento. E eu não vi a chamada e eu tive que correr atrás de tudo meio que na hora, assim, até de pagar uma taxa extra para conseguir fazer o teste de proficiência. Mas, por isso, pela charme da cidade, de modo geral, e já estava enraizado, né? um ponto cultural muito grande, né? Conhecer os museus, por exemplo, os pontos históricos, então é uma coisa assim que a cidade te escolhe também. Foi assim pra ti também, Lucas? Eu também fui na mesma época de 2014 e Londres também tem um charme, assim, é um centro de cultura que tu encontra das mais diversas variedades de comidas, de cultura, de música, e os museus também são fantásticos e também ela está num ponto muito estratégico para viajar para outros locais, né? Dali tu consegue viajar para a Europa toda, a um custo bastante acessível e por si só toda a questão de viajar dentro do Reino Unido, que é recheado de coisas interessantes de se fazer. Qual cidade tu ficou mesmo? Eu fiquei na cidade de Guildford, que é de trem dava uns 40 minutos de Londres, mais ou menos. E como foi para vocês esse processo de seleção através do Ciências Sem Fronteiras? Começou pela parte aqui no Brasil, na qual tu mandava os documentos pro órgão competente, no nosso caso foi o CNPq, e aí uma vez aprovado num programa, eles te encaminhavam para os órgãos do país mesmo. Nosso caso era um órgão chamado UUK, que era Universities UK,
que eles faziam aí o processo seletivo para as universidades de lá. E nesse processo é onde era definido onde tu iria estudar por esse um ano. E assim, foi muito difícil esse processo de seleção? É uma coisa muito rígida? Não, ela é mais burocrática do que rígida, na verdade. Acaba sendo um processo um pouco gerador de ansiedade, assim, porque demora até tu ter certas respostas, por exemplo. Mas em termos de rigidez, o que é? Eu acho que mais é o teste de proficiência, né? Se tu queres ir sem passar os 6 meses para estudar a língua. E tu tem que passar o teu histórico também, tu tem que ter uma média no histórico, não pode ser uma média inferior a 7, se eu não me engano. Eles avaliam isso, avaliam tua participação em programas de iniciação científica também. É como se fosse uma escala, né? Quanto mais pontos a favor do teu perfil acadêmico, mais chances tu tem de entrar. Mas em termos de rigidez, são essas coisas que são comuns no meio acadêmico, né? Para a maioria dos programas, tu tens que ter tem que ter esse perfil. E tu tem que escrever também a tua apresentação. Uma carta de apresentação? Meio que vendendo teu peixe, assim, sabe? Porque tu merece estar aqui e tal. Tu faz um statement letter, que eles chamam. E essa é geral. E na hora que tu submete, tu escolhe 3 universidades principais para as quais tu gostaria de ir, né? Nessa era o Reino Unido, de modo geral, então tinha a Escócia junto. E aí tu escolhe por ordem, né? A primeira que tu mais quer ir e outras 2 que em ordem da tua vontade, assim. E aí depois tem que esperar eles te mandarem um feedback positivo, assim. Mas aqui no Brasil a gente geralmente aprende o inglês americano. Teve alguma dificuldade para vocês? Que pelo menos a questão de sotaque é bem diferente, né? Em geral não teve problemas na parte acadêmica, porque a escrita acaba sendo muito parecida, né? Às vezes, principalmente quando se lidava com pessoas da Escócia, principalmente, que eles têm um sotaque muito mais apurado do que os ingleses, às vezes dava um pouco de dificuldade na compreensão, mas aí era tranquilo. Pedia para repetir ou falar um pouquinho mais devagar e aí dava para entender bem tranquilamente. E quando vocês chegaram na Inglaterra, era o que vocês imaginavam, que as pessoas diziam, tipo chá das 5, sabe? Essas coisas. Como imaginava? Tu diz assim, os termos, os costumes? Os costumes, a cidade em si, vocês imaginavam que seria daquela maneira? A cidade, sim, mas eu tava em Londres. Londres é um ponto... Muito turístico, né? É muito cosmopolita Londres, né? Até tu perguntaste do sotaque. Tem vários sotaques lá, e de diversos lugares, né? E o sotaque inglês mesmo, pouco ouvi, assim, no dia a dia, por exemplo. Mas essa questão, assim, do chá das 5, eu acho que é mais para quem tem tempo de ter o chá das 5, né? Porque se tu tá lá, tem que estar trabalhando, estudando, fazendo outras coisas, tu toma um chá ali de manhã, da tarde. Uma coisa que eu achei interessante é o leite no chá, né? Convivi com um britânico lá e a gente fazia chá, ele, eu quero botar um pouco de leite no meu... A gente não tá acostumado, é bem estranho, né? Mas é uma cidade, pelo menos Londres, é muito dinâmica, não tem essa coisa que, às vezes eu acho que as pessoas lançam um olhar para a Inglaterra como se fosse um lugar muito conservador, de modo geral, mas Londres tem os 2 pontos e tem muita gente jovem, então é uma cidade muito dinâmica, né? As pessoas bebem mais outras coisas que chá, por exemplo. E para ti, Lucas, aqueles mitos que diziam sobre os ingleses? Assim, eu achava que eles têm muita questão da rigidez, inclusive da pontualidade, essas coisas, e não foi uma coisa que eu notei lá. As pessoas, pelo menos na minha cidade, que era uma cidade um pouco menor, elas eram bastante aconchegantes. Tu conseguia conversar com qualquer pessoa na rua, inclusive comentando de ser brasileiro, elas se encantavam com o país e conheciam surpreendentemente bastante do país, inclusive. E é uma coisa bastante diferente do que eu imaginava nessa questão, porque a gente tem o conhecimento de que o inglês é fora, ele é frio, assim, ele não tem essas relações. Então isso foi uma surpresa muito agradável. Na universidade não dava para ver muita diferença, justamente porque, por causa que a Gabriela falou, que a gente tinha das mais diversas nacionalidades lá. Tu achar alguém que realmente dizia, não, eu nasci em Londres, não, eu sou realmente inglês, por incrível que pareça, tornava uma tarefa bem difícil nesses locais. E no próximo bloco você conhece mais sobre a Inglaterra e também sobre um curso de cinema de lá. Não saia daí, a gente já volta.
A Inglaterra é muito conhecida por seus reis e rainhas, mas o país também foi uma grande influência na história do mundo, seja através da ciência ou da política. Assista agora uma entrevista com o professor Luiz Maronese, do curso de História da Fevale. Bom, meu nome é Luiz Antônio Maronese, comecei no final dos anos 80 a minha atividade como professor de História. Ninguém diz isso, mas o nosso mundo é construído por um pensamento que se gestou, foi gestado nessa ilha, que é um pouco Europa, um pouco não, é uma coisa muito específica. Deu início ao processo de industrialização do mundo, mas não abandonou a monarquia. Se a gente pode dizer que Grécia e Roma foram a origem do mundo ocidental, a gente pode tranquilamente falar que a Inglaterra é a origem do mundo moderno. O que construiu o mundo do mercado atual, com todos os seus defeitos e virtudes, foi o pensamento liberal inglês, né? Como tu comentavas há pouco, por exemplo, os Estados Unidos é a maior potência do mundo ainda, né? E é uma cria da Inglaterra, de uma língua que se construiu também através da mistura de vários povos dominadores, e a língua que passou a ser, não por acaso, a língua que é a língua do mundo. A monarquia ela se consolida no século XV na Inglaterra, né? Com a dinastia Tudor. Depois nós temos uma outra dinastia chamada Stuart. Tivemos uma república, muita gente não sabe disso, os ingleses tiveram 9, 10 anos de república, do Oliver Cromwell, no século XVII. Depois eles retomaram a monarquia e conseguiram fazer a solução de uma certa forma ideal. A gente tem um chefe de Estado, que é o rei ou a rainha, e tu tem um chefe de governo, que é o primeiro-ministro e o parlamento. Porque o fato de ser uma coisa antiga não significa que seja ruim. Nem tudo que é velho é ruim, nem tudo que é novo é bom. Porque eles mantêm, até na questão das roupas, por exemplo, dos estilos. E daqui a pouco eles estão lá com um rock maravilhoso nos anos 60, e inovam nisso também. Eu diria que mais do que um rei, é extremamente importante falar de um homem que levou o rei Guilherme de Orange ao trono, que é o John Locke. John Locke foi o pai do liberalismo político. Ele estava no barco que foi buscar o Guilherme de Orange na Inglaterra, na Holanda, para levar para a Inglaterra, e esse foi o primeiro rei que reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento. Isso é uma outra coisa que eu acho interessante nos ingleses. Eles conseguiram fazer com que as suas ex-colônias fossem todas ligadas à comunidade britânica. A Austrália, a Nova Zelândia, a África do Sul, o Canadá deixaram de ser colônia, mas continuaram sendo parte da comunidade britânica. Não é problema nenhum para esses países terem a rainha da Inglaterra como rainha e a vida deles independente. Na verdade, todo mundo quer uma rainha. E os britânicos amam isso. A rainha é a grande mãe, que agora fez 90 anos. Né? O governo, aquela parte suja da política, fica por conta dos políticos. E a gente tem figuras fabulosas na história científica da Inglaterra. Né? O Harley, por exemplo, do cometa Harley, foi um sujeito fantástico, né? O Newton, que era amigo dele, um sujeito fantástico. Eles juntos e outros amigos da época criaram noções, teorias e provaram muitas coisas que influenciaram e influenciam a ciência até hoje. Por quê? Porque é um país racionalista. Eles cultivam a liberdade, e quem cultiva a liberdade tem liberdade de pensar cientificamente também. Até agora, a gente pensa o mundo como um mundo mecânico newtoniano. Se não fosse esse pensamento inglês, a gente poderia estar num fundamentalismo de qualquer área, porque a tendência da humanidade é o fundamentalismo. O Marx fugiu para a Inglaterra e foi escrever a sua obra sobre o socialismo lá, no país liberal. Permitem isso, que as pessoas vivam lá. Então tem 1 milhão de brasileiros morando na Inglaterra, tem gente do mundo inteiro. Eles sabem lidar com essa coisa da diferença. Porque eles conquistaram o mundo. Durante o século XIX, eles foram donos da metade do mundo. O professor falou muito dessa questão da ciência e da rainha também. Vocês chegaram a conhecer a Rainha Elizabeth, ver algum desfile, alguma passeata, alguma coisa assim? Não vi. Passei um ano lá e não vi nem a troca da guarda, para ser bem sincera. Mas é verdade, assim, que a gente observa que a rainha, ela é mais um patrimônio cultural do que ela não exerce nenhum tipo de força política, por exemplo, né? Quem exerce são os parlamentares e o primeiro-ministro, né? Porque tu vota pelo primeiro-ministro, mas eles têm isso, né? É uma paixão pela família inglesa, tanto que eles ficam super felizes e cultuando agora os bebês, por exemplo, da Kate, né?
quando veio o George e a Charlotte, eu acho. Acho que tinha. A família real divulga as fotos da criança. Fica todo mundo, ai, que lindo. E eles não... politicamente eles não são úteis, né? Sim, eles mas são eu acho importantes legal historicamente e culturalmente, assim, mas não como... a rainha vai lá e manda, desmanda, não. É como a questão de que os ingleses pagaram o casamento do príncipe William e gostaram disso, sabe? Eu acho Nem isso... todos, Nem né? todos. É aí que tá, às vezes a gente fica com uns recortes assim, meio de, nossa, todo mundo tá achando lindo, maravilhoso. Tem gente que é contra, por exemplo. Mas vocês escutam muito falar sobre isso, assim? Eu lembro de acompanhando pelas redes sociais, tem algumas pessoas que achavam que divulgavam assim que a família real era um gasto, né? Mas sim, muitos também não é um gasto, mas a gente gosta deles. Sim, teve Um gasto que é bom, que vale a pena. Deixa eles ali. Sim. Teve uma baita publicidade uns anos atrás, quando a rainha visitou o estúdio, o cenário lá do Game of Thrones também. Tipo, nada a ver, assim, uma conexão com a outra. Sim. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu não lembro disso. Não cheguei a ver até porque também. eu não acompanho a série, apesar. Mas o que eu vejo assim também é que, por exemplo, tu vai numa localidade que é o Castelo de Windsor lá, que é onde ela tira as férias dela, sempre aparece a figura dela dizendo, não, se vocês vierem aqui em outubro, a rainha vai estar nos cômodos. Tem o chá, que é o chá da rainha, então eles fazem toda uma publicidade nessa relação com a família real. Tem vários produtos homologados também por ela. Que aí aparece inclusive o brasão real e o busto dela assim aparecendo. Esse é o sabonete do palácio, o sabonete real. É bastante interessante essa relação de amor que alguns têm e de ódio que outros têm pela rainha. E os ingleses são muito bairristas, assim? Não notei essa característica por eles, principalmente por essa mistura, né? Essa liberdade, a quantidade de imigrantes de outras nações que tem lá. Não notei essa questão de bairrismo lá, assim. Ali em Londres também, como eu disse, eu conversei com pessoas de diversas nacionalidades, né? Mas os ingleses mesmo com quem conversei não eram conservadores também, né? Então tinha muito essa questão dos estudantes que foram prometidos por não lembro o nome, mas era um parlamentar que, quando se candidatou, disse que facilitaria os empréstimos para os estudantes, porque lá não tem universidade de graça, né? E aí tu sai de lá já endividado. E ele tinha dito que facilitaria os empréstimos para estudantes e tal, e quando ele assumiu o poder, ele largou essa proposta, que foi que colocou ele lá, né? Então, a maioria das pessoas que eu conversei, elas tinham mais uma característica menos conservadora, né? Tu vê que o conservadorismo impera, né? Eles estão sempre voltando nos stories e tal, mas que existe sim essa força de resistência, assim. Uma coisa que me chamou muita atenção foi uma época que eles entraram com acho que eu já estava aqui, mas eles entraram com uma proibição em vídeos eróticos e tal, com determinadas proibições, e foi gente lá na frente do Palácio de Buckingham. Gente. E começaram a cantar músicas do Monty Python, assim, em relação às proibições. Eu não vou falar detalhes, assim, mas as pessoas ficaram encenando lá na frente. Então tem o viés conservador, mas também tem muita gente libertária, assim, querendo romper com esses conservadorismos. Tanto que agora eles elegeram um prefeito de esquerda, né, em Londres. E árabe também, se não me engano. Ele é muçulmano. Uhum. Agora a gente vai mostrar para vocês uma reportagem com um professor aqui da Fevale. Ele foi convidado para fazer um curso sobre cinema lá na Inglaterra. Dá uma olhada. Meu nome é André Conte Silva, sou professor aqui da Fevale e trabalho com os cursos de comunicação, fotografia e design. Eu estava num congresso em Fortaleza, um congresso de moda. Eu conheci o professor Carlos Eduardo Prates, que é o representante da Universidade de Bournemouth aqui no Brasil. E aí, quando eu disse que aqui a gente tinha alguns cursos bastante recentes na área de design, de arte e de fotografia, ele disse, nossa, cara, a gente precisa conversar, porque a gente nunca levou nenhum professor dessa área para lá. E eu fui em julho de 2014, a convite da universidade daí, para participar de um curso de cinema em Bournemouth. É uma cidade que fica no sul da Inglaterra, a mais ou menos 2 horas de Londres. Eles têm uma tradição muito forte na área de moda, e aí moda, figurino e essas outras áreas afins, né? Então o cinema acabou sendo incorporado lá.
e hoje é uma das universidades mais fortes da Inglaterra em termos de produção de material e conteúdo para o cinema. São cursos de 3, 4 ou 5 semanas para fechar nesse período de férias. O público é internacional, majoritariamente, né? A gente tem pessoal da Alemanha, da Itália, da China, eu tinha japoneses, colegas, né? E pessoal do Brasil também. E a intenção é fazer um overview, assim, uma passada em todas as áreas da produção cinematográfica. Então a gente começa desenvolvendo uma ideia de roteiro, né? Passa por diversos exercícios, diversas técnicas de desenvolvimento desse roteiro, faz uma pré-produção e aí a gente tinha uma locação e alguns atores ingleses para ensaiar, dirigir e aí na última semana fazer a gravação do filme e a edição dele, um curta-metragem de em torno de 3 a 5 minutos. Bom, é a coisa mais doida, né? Porque eu sempre fui cinéfilo, eu sempre trabalhei com cinema e televisão. E aí tem aquelas coisas que parecem inatingíveis, assim. E aí, de repente, quando você vai ver o programa do curso, eu tinha professores que escreveram roteiros de filmes consagrados, que trabalharam como roteiristas para o Monty Python, por exemplo. Eu tinha como professores um produtor que fez Thelma e Louise. Eu tinha um diretor de fotografia que trabalhou com os Beatles. É esse tipo de coisa maluca que estar fora do Brasil proporciona. A gente começava o roteiro e tinha que mostrar o roteirinho ali, humilde, para esses caras criticarem. Então é um processo muito intenso, eram aulas manhã e tarde e de noite a gente tinha que preparar coisas para a aula do dia seguinte. Mas é um processo muito legal de troca com esses profissionais. É o tipo de acesso que a gente sonha em ter e aqui, em função da distância do mercado e tudo mais, às vezes é difícil da gente conseguir. No dia da produção em si, a gente, os alunos, o grupo de alunos, tinha suporte de vários técnicos contratados pela universidade. Esse cara que eu falei, um diretor de fotografia, que estava lá dando aula de direção de fotografia no próprio set, enquanto a gente produzia. A gente tinha caras de áudio, a gente tinha assistente de direção. Eu já fui para a Inglaterra antes desse curso, eu fui participar de um congresso lá, mas esse curso para mim é de fato a experiência mais intensa que eu tenho. Bournemouth é uma cidadezinha de 200 mil habitantes, mas é uma cidade litorânea, então ela tem um clima fantástico, assim, então tu tá lá no verão e aproveitar esse espaço, esse ambiente, ainda tá trabalhando com criação é uma coisa muito forte. Então, eu hoje, não é para fazer propaganda, né, mas cara, se eu penso na Inglaterra hoje, para mim, a minha memória do curso e da universidade hoje é uma das coisas mais intensas que eu tenho. A questão cultural na Inglaterra é muito forte. Vocês estavam comentando dos bairros que são muito culturais. Pode. Sim, como assim? A questão cultural, tu diz assim, a diversidade cultural? Eu digo cinema, música, teatro, Sim. Tem muita arte de rua lá também. Tem artistas bastante de rua. arte de rua, tem especialmente na Trafalgar Square, na frente da National Gallery. Ali tu encontra bastante gente fazendo arte. Eu lembro de pinturas no chão, por exemplo. Acho que o cara tinha giz, não sei o que era, alguma tinta diferente. Ele fazia retratos no chão, então tu podia passar, ele fazer o teu retrato ali. E eles ficam com uma caixinha pra tu dar uma contribuição e tal. Gente tocando nas estações de metrô, tocando sax, tocando violino, até tem entre os vídeos que eu te passei. Isso, e muito teatro, tanto que tem tanta coisa que tu não consegue ver todas as coisas que tu gostaria, né? E estudante tem desconto, são as coisas assim de incentivo bem grande, assim, sabe? É um ponto cultural imenso, tu não dá conta de absorver todas as coisas que tem lá. São vários cinemas passando filmes antigos, assim, tem às vezes assim, maratona de cinema que tu vira à noite lá vendo são filmes que são uma sequência, assim, às vezes eles colocam. Tem isso, e aí nos bairros também, Camden Town, que é um dos bairros que a gente estava comentando, né? É um bairro do rock and roll e é um bairro multicultural, né? Um ponto de cultura assim que ferve. Tem os mercados de rua, tem várias lojas e as lojas têm eu não sei como é o nome daquilo, mas são uns moldes, assim, por exemplo, uma loja de tênis tem um tênis grandão assim na frente dela. Essas coisas assim, a estética que chama a atenção já desde o lado de fora. E tem roupas góticas lá, tudo que é coisa. E passando isso tem o Camden Market, onde tu encontra comidas de diversas nacionalidades, de
por isso fica louco lá. Realmente a culinária de lá tu encontra polonesa, grega, italiana e feitas por imigrantes desses locais. Então tu sabe que é uma coisa realmente que é o que é consumido nesses países diferentes, né? Pão de Também queijo. tem uma loja brasileira lá, inclusive, Tem que eles vendem mercadinho. pastel, pão de queijo, aquela massa pronta, né? E também é muito interessante a questão cultural é a questão dos museus, né? Que os 3 principais museus de lá, que é o Museu de História Natural, o Museu Britânico e o Museu de Ciências, eles são completamente gratuitos para qualquer pessoa. Então é um investimento grande em cultura, no qual tu consegue ver coisas inimagináveis, inclusive a Pedra da Roseta, que foi aquela pedra que ajudou na tradução dos hieroglifos egípcios, tá lá, assim, de graça para a população toda poder ver, inclusive as pessoas que estão em viagem lá, né? Muito interessante essa questão. Realmente um grande estímulo, né? A gente vai para mais um intervalo. Em seguida, a gente vai mostrar para vocês uma entrevista que a gente gravou com a Cláudia Vinck, uma brasileira que está morando lá na Inglaterra agora. Não saia daí! Nós estamos de volta com o Check-in. Agora você conhece a Karina. Ela é formada em moda e esse ano ela se mudou para Londres. Nós gravamos uma entrevista com ela durante a semana. Dá uma olhada. E aí, Karina, como estão as coisas na Inglaterra? Bom, hoje tá um dia bem típico londrino, chovendo, com vento, já me molhei toda, mas isso é normal aqui, né? Então já tô acostumada. E por que tu decidiu ir para a Inglaterra depois de ter morado na Irlanda? E tu comentou que agora há pouco tinha visitado a Alemanha. Isso, então, eu morei 3 anos na Irlanda, voltei para o Brasil e por vários motivos acabei voltando para cá. Voltei para Londres porque eu tinha um amigo aqui que me deu um suporte no início, me ajudou, me incentivou. E então Londres foi a opção que eu tive pro momento, assim, para sair da crise do Brasil, né? E matar a saudade da Europa, porque para mim aqui é muito melhor. E me diz uma coisa, assim, é muito diferente um país da Europa para o outro, porque muitas vezes as pessoas acham que sempre é igual, sabe? Eu acho que é muito diferente, depende muito da cultura, do pessoal, de tudo, né? Por exemplo, eu estava na Alemanha semana passada. A Alemanha tem uma vida muito mais tranquila, uma vida mais calma, o pessoal é mais... Parece que a cidade está sempre de férias, assim. E aqui em Londres, não. Até quando eu cheguei, saí da estação, cheguei em Londres, eu fiquei em pânico, assim, porque eu vi um povo muito... Assim, a estação principal, a estação Vitória. Então, assim, foi um choque, porque na Alemanha tá tudo calmo, tudo parado, mais tranquilo, e aqui é aquela correria, o pessoal não olha no olho aqui, caminha muito correndo no celular, tá sempre com pressa. E o que tu tá trabalhando, o que tu tá estudando aí na Inglaterra? Aqui, no momento, eu tô trabalhando e viajando, né? Então, assim, eu trabalho em restaurante, como a maioria dos brasileiros fazem aqui, e viajando no tempo livre que eu tenho. Então, assim, não tenho muito ainda, quero muito me formar aqui, começar retornar minha faculdade, mas no momento eu só estou aproveitando ainda. Como recém cheguei, ainda estou pegando a rotina do local. E quais são os lugares, assim, que tu mais gostou na Inglaterra? Na Inglaterra, eu não fui para muitos lugares, assim, eu fui para cidades menores, né? Eu fui para Birmingham, gostei muito, muito legal lá. E eu exploro muito Londres, assim, quando eu estou com tempo livre, eu vou nos mercados livres, né, os mercados abertos, nas ruas, gosto muito na comida de rua, visitar os lugares menores, não tão turísticos, então isso que eu gosto muito, assim, em todas as cidades, na verdade. Na Alemanha também, eu fui para cidades menores, nada turístico, e foi uma grande experiência, assim, fiz couchsurfing lá, foi uma experiência muito boa para mim, de crescimento. E tem alguma coisa, assim, que tu encontrou na Europa que te lembrou muito ao Brasil e tu pensou, esses são 2 mundos completamente diferentes? Tu diz na questão de comparação?
tudo assim, sabe? Tipo, as pessoas na rua, os prédios, os restaurantes. Tá, o fator que mais mexe comigo aqui, assim, é a questão da liberdade de segurança. Isso não tem comparação, assim. Para mim isso é fundamental. Outra coisa que para mim é bastante importante e que eu confio bastante, assim, é o transporte aqui. Isso deixa a gente muito seguro, porque, por exemplo, pode sair à noite, sabe que tu vai ter como voltar para casa, coisa que no Brasil é um pouco mais difícil, ainda mais para quem mora em Novo Hamburgo, né? E em relação à estrutura da cidade, ela funciona, não sei, aqui ela é completamente diferente, assim. Eu sempre digo assim, tu estar num lugar ou estar em outro, cada cidade tem sua rotina, mas essa questão da segurança que pesa bastante para mim. O que tu sente mais falta aqui do Brasil? O pessoal fala muito que os estrangeiros acham os nossos doces muito doces em si, assim. Por exemplo, brigadeiro. Tu sente saudade de alguma comida brasileira, por exemplo? Olha, aqui em Londres é um pouco difícil de falar, porque aqui tem uma comunidade brasileira muito grande, então eu como pão de queijo todo final de semana. E sim, os doces, realmente, o pessoal acha muito doce. Eles não têm o costume de comer, o doce deles é mais com frutas, então assim, não é tão doce que nem a gente que põe o pé na jaca e come brigadeiro, né? Mas não sinto falta, porque a opção aqui é muito grande, assim, tem de tudo e muito mais do que a gente imagina. E aí, aqui tem uma coisa que eu gosto muito, é cookie. Eu me perco nos cookies, né? Karina, eu queria agradecer muito a tua presença no Check-in, por ter dado essa entrevista pra gente. Espero que tu esteja curtindo muito aí teu período em Londres. Sim, certamente. Estou aproveitando cada momento, cada detalhe. Eu acho que o mais importante é a gente aproveitar as pequenas coisas, né? Então, assim, cada dia é um novo dia. Até a chuva eu agradeço e aproveito ela, mesmo me molhando toda. Mas a vida aqui é muito boa. Eu recomendo para quem quiser fazer alguma coisa diferente, abrir a cabeça. Então, Londres é uma cidade onde tudo acontece. Até uma próxima, Karina. Obrigado mais uma vez. Tchau. Tchau. É muito comum encontrar brasileiros na Inglaterra? Assim, na minha universidade, como a gente estava com esse programa do Ciências Sem Fronteiras, nós éramos em 35 brasileiros. Então acaba se formando uma relação com o pessoal que dorme ali nas acomodações da universidade, e aí tu acaba tendo bastante contato com eles. Fora disso, nos locais pontualmente brasileiros, como a churrascaria de Londres, inclusive a loja brasileira de Camden. Além disso, se tu tá em multidões, é bastante fácil de tu identificar brasileiros, porque a gente tem o costume de falar um pouco mais alto que outras nacionalidades, então essa relação acabava se formando. E logo que tu identifica que alguém é brasileiro, tu já começa a conversar e forma relações. Não era muito comum, mas acontecia. É a mesma coisa, né? No Ciências Sem Fronteiras eles colocam os alunos juntos, né? Então a gente tinha também um grupo bem grande de pessoas que moravam juntas. Mas saindo dali, é uma proporção difícil de determinar, assim, né? Mas tu encontra, especialmente nesses locais. Uma coisa que eu achei interessante é que lá, num dia, a gente resolveu fazer um churrasco, né? No 20 de setembro, entre os gaúchos ali, a gente achou um açougue de um gaúcho lá. Nossa. Eu nem lembro mais que bairro era, mas a gente teve que procurar lá e o cara tinha pedaços especiais. Porque lá tu não encontra carne como encontra aqui, por exemplo. Aí a gente achou. Mas é comum, por exemplo, no Brasília Day, como eu te falei, encheu a praça, assim, sabe? É uma praça bastante grande, então tem muita gente que mora lá, no trabalho, enfim. E pra vocês, qual é a melhor parte da Inglaterra? Eu fiquei encantado com a parte da culinária de Camden Town, que tu podia ir 30 vezes lá e cada vez tu ia comer uma coisa diferente, conhecer um sabor diferente. E, enfim, vivenciar uma cultura, porque à medida que tu tá esperando, tu conversa com as pessoas, né? Essa pra mim foi o principal. Acho que a liberdade e a pluralidade da cidade, pelo menos de Londres, né? A diversidade cultural, poder conversar com diversas pessoas e ter liberdade lá, né? O respeito à liberdade e a educação também. Então as pessoas sabem exercer a cidadania, parece.
de uma forma mais madura do que a gente sabe aqui. Isso. É um país, então, que vale muito a pena visitar e morar um tempo, se puder, né? Com certeza. Queria agradecer a presença de vocês hoje no Check-in. Obrigada pelo Infelizmente, nosso programa acabou. E o Check-in fica por aqui. Fique atento à programação da TV Fevale para mais novidades sobre o programa. Você também pode conferir toda a nossa programação no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Tchau! Willkommen in meinem Land. Bienvenido a mi país. Welcome to my country. Bem-vindo ao meu país.